No seminário promovido pelo Sindicato dos Bancários sobre qual reforma tributária nós queremos, a primeira mesa foi sobre o sistema tributário brasileiro. Eu converso agora com o professor Márcio Postman. Professor, por que é tão injusto o sistema tributário brasileiro? Ele é muito injusto já desde a sua construção, quando o Brasil abandona a condição de colônia e se instaura como um país independente. Então, o financiamento do Estado foi sendo cada vez mais assentado sobre um tipo de imposto chamado imposto indireto, que é aquele que se localiza dentro do preço dos produtos, que a gente não sabe, e, portanto, ele termina onerando mais os mais pobres. Então, essa é já da origem, digamos, do sistema tributário brasileiro. Mas depois ele foi sendo aperfeiçoado com várias modificações, inclusive a última na Constituição de 88, e que, de certa maneira, pela correlação de força, pela pressão dos muito ricos, né, e a fraqueza dos muito pobres, o sistema tributário continuou onerando os mais pobres. E, ao mesmo tempo, o Estado demonstrou ser muito forte para arrecadar impostos dos pobres e quase fraco para tributar os mais ricos. Quando ele gasta, o dinheiro arrecadado, quando ele é gasto, ele termina sendo uma parte muito importante do gasto feito justamente com os ricos e menos com os pobres. E onera em quanto os pobres? Qual é o percentual da renda do trabalhador que é onerado? Bom, os pobres praticamente comprometem quase 40% de tudo que ganham na forma de tributação, enquanto os ricos não comprometem mais do que 10% do que ganham na forma de financiamento do Estado. O senhor fala que gasta mais com os ricos. Qual é essa forma de gasto? Bom, de maneira geral, o Estado, através das suas atividades, entre elas, por exemplo, o pagamento dos juros da dívida, né, nós vamos gastar esse ano ao redor de 6 a 7% de todo o que vamos produzir, e esse gasto é contido apenas e tão somente aqueles que são os detentores da dívida pública, o que é uma parcela ínfima. São 20 mil famílias apenas que detêm o grosso dessa dívida e serão os beneficiados pelo esse tipo de gasto, que é um gasto improdutivo, um gasto que não gera emprego, a não ser mais riqueza. A CUT defende que os impostos aqui no Brasil sejam pagos primeiramente por aqueles que têm a maior capacidade de pagamento, que são os grandes empresários, as grandes empresas, os bancos. E da forma como é hoje, quem paga a maioria dos impostos aqui no Brasil são os trabalhadores, né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos mudar essa lógica e onerar mais quem pode pagar mais. Para que isso ocorra, nós precisamos primeiro corrigir a tabela do imposto de renda dos trabalhadores, que tem uma defasagem hoje de mais de 60%. Nós precisamos onerar as grandes fortunas, que é um item que está previsto na Constituição, que até hoje não foi regulamentado. Nós precisamos tributar também a remessa de lucros para o exterior. Então, as empresas estrangeiras que atuam aqui e mandam o seu lucro de volta para o seu país de origem não pagam impostos. Nós vamos também tributar as grandes fortunas e as heranças, né? Então nós temos no país poucas famílias muito ricas e que pagam poucos impostos, né? E nós precisamos também, para melhorar a justiça tributária, diminuir os impostos sobre os itens básicos de consumo da população, itens de habitação, alimentação, que possuem uma carga tributária alta dentro desses produtos. Um tema importantíssimo, né? A primeira coisa, primeiro pré-requisito para as coisas mudarem é que a população tome consciência do problema, né? E esse grande problema é o imposto no Brasil, o sistema tributário no Brasil, que é organizado de forma regressiva. O que isso significa? Que os ricos pagam proporcionalmente menos impostos do que os pobres, né? Através dos impostos indiretos, através do ICMS, através de diversas fórmulas que fazem com que proporcionalmente os pobres tenham mais peso na carga tributária. E eu acho que para os estudantes isso é bastante importante, porque no final das contas, os futuros trabalhadores são os trabalhadores também, porque os estudantes, a maioria dos estudantes trabalham, mas eles já são atores, agentes de transformação e, portanto, podem ser uma força ativa na mudança. Eu fiquei muito feliz pelo convite do Sindicato dos Bancários, porque a gente precisa construir esses ambientes de unidade, ambientes de diálogo, para a gente construir a unidade necessária para ir para a rua juntos, né? Porque a gente já vai bastante para a rua, mas precisa estar mais unido em torno de pautas que possam construir essa nova maioria, porque essa nova maioria não está só no Congresso Nacional, não está só nas alianças do governo, ela está também nas ruas, que a gente vai induzindo e empurrando o governo para fazer as transformações sociais que a gente precisa.